Olá! Estamos aqui na residência da Casa Museu de Sigmund Freud, em Londres. É claro que a casa oficial do Freud é Viena, mas durante a Segunda Guerra, fugindo do nazismo, Freud veio com a família para Londres. É o risco que corria. Ele havia sido alertado pelos amigos, dizendo: Freud, você é uma inteligência invejável. Todos os grandes intelectuais do mundo estão se exilando, estão fugindo. E você não pode ficar aqui, porque Hitler vai vir te pegar, os nazistas virão te pegar. Mas Freud, ele tinha na lista de paciente dele pessoas muito influentes. Inclusive ele tinha nazistas que eram pacientes dele. E uma das pessoas da lista era, por exemplo, a filha do Napoleão Bonaparte, a herdeira do Napoleão Bonaparte, uma Bonaparte, a filha do imperador da Áustria na época. Então ele tinha pacientes influentes. E isso dava a ele uma falsa segurança. Então, por mais que os amigos o alertassem, ele teimava em permanecer em Viena. Até que a Anna Freud, a filha caçula dele, a pessoa que herdou a psicanálise, né, que deu sequência ao trabalho do pai. Anna Freud é uma história muito interessante. Anna Freud ficou detida por 24 horas na mão dos nazistas. Então, Freud ficou doido, a família toda ficou muito preocupada com a possibilidade das torturas, do desaparecimento da Anna Freud, porque sabiam que era uma pessoa importante e que ameaçando a filha chegaria ao pai. Freud era judeu, para lembrar também, por isso esse medo. Então, a partir daquela data, Freud resolve aceitar a proposta e exilou para Londres, nesse local onde estamos aqui, nessa residência aqui. Aliás, a paisagem aqui é tudo esse estilo da casa do Freud. Antes de eu começar a falar, vou mostrar para vocês aqui, olha, a paisagem, que belo, olha. Que lindo, olha aqui. Olha só que primor. Estamos na cidade de Londres, mais tarde a gente vai fazer umas fotos e tal. Mas, enfim, meu propósito aqui foi vir na casa do Freud. Aquelas plaquinhas azuis, um tem o nome, a identificação do Freud, homenagem a ele, e a outra, uma homenagem a Anna Freud. Freud teve muitos filhos, porque a Anna é homenageada. Temos aqui também, para vocês acompanharem, uma homenagem aos 130 anos, 1986, 2016, 130 anos, no caso aí, 30 anos do museu, do Museu de Freud. Então, Anna Freud, ela tem uma importância muito grande. Primeiro, Anna Freud, gente, foi a primeira psicanalista não médica. Ela é pedagoga. Então, a partir da formação psicanalítica da Anna Freud, é que demarcou a possibilidade de pessoas não médicas terem a formação analítica. Tanto que eu, por exemplo, minha formação acadêmica é no campo da história, eu sou historiador. Então, não tem nada a ver com a medicina, com a psicologia. Apesar de eu já ter lecionado psicologia na Faculdade de Pitágoras, na Faculdade Estácio de Sá, a minha formação acadêmica é na área da história. Meu mestrado é na área da educação. Então, eu não tenho nenhuma formação específica da saúde. Então a psicanálise permite isso. E isso aconteceu a partir da Anna Freud. Anna Freud, então, cuidou com muito zelo, com muito carinho do acervo, do material produzido pelo pai. Se hoje a gente tem as obras de Sigmund Freud acessível a todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, é domínio público, você pode baixar a coleção completa do Freud, sem gastar um tostão, se você quiser,
porque é domínio público. Isso se deu graças ao trabalho da Ana Freud. Então a Ana Freud, ela deu sequência ao trabalho do pai, ela atuou também no campo da psicanálise infantil, então ela trouxe a análise do adulto também para a criança, demonstrando que a criança também precisa ser analisada. E qual é a proposta da análise? Dá um conforto para nós, dá a gente condições de qualidade de vida. Ou seja, quando nós nos conhecemos, quando conhecemos os nossos impulsos, quando conhecemos as nossas fragilidades, nós lidamos melhor com elas. Nos libertamos da culpa que nos acorrenta, que nos distancia da felicidade. É essa a proposta da análise. Então, Sigmund Freud nasceu em Viena, a formação dele é psiquiatria, era psiquiatra, depois neurologista, portanto neuropsiquiatra, e começou a fazer residência com um famoso psiquiatra da época, o Dr. Jean Charcot, com o objetivo de pesquisar a histeria. Então a psicanálise nasce do estudo da histeria. Por isso que a histeria é tão presente nos nossos estudos. Então nasce nos estudos da histeria. E estudando a histeria, Sigmund Freud percebeu que as raízes da histeria estariam nos sonhos, estaria nos prazeres, estaria nos desejos. E que estudando esses desejos, os sonhos, ele poderia entender e até curar a pessoa que estivesse histérica. Estudando isso daí, ele vai aprofundando. É muito interessante aqui em Londres, pessoal, as pessoas dirigindo do lado contrário. Imagine você, um monte de motorista dirigindo, sendo a posição dele no canto da rua e o outro lado no meio, né? Então, por exemplo, essa moça aqui, ela está teoricamente estacionando do lado contrário, porque a rua é mão única. Se fosse a mão dupla, seria do outro lado. Então é muito interessante a gente ver, eles aqui dirigem do lado diferente do nosso aí. Então, Sigmund Freud, estudando o processo histérico, atendendo a paciente, a Naó, ele percebeu que as questões eram muito mais profundas. E estudando, ele então descobriu o inconsciente, identificou o inconsciente. E aí ele vai chamar esse estudo do inconsciente de neuroses, as neuroses. E o estudo das neuroses vai levá-lo à criação da psicanálise. Eu estou tentando andar aqui para vocês verem outras partes da casa, né? Vai levá-lo lá dentro, não dá para fazer, vai levá-lo à criação da psicanálise. Então o que Charcot chamava simplesmente de histeria, Freud vai chamar de psicanálise. Logo, Charcot, sabendo disso, rompeu com Freud. E aí Freud acabou se afastando do seu mestre e se destacando muito mais do que ele, né? Quando fala Jean Charcot, quase ninguém sabe. Quando fala Sigmund Freud, todo mundo fala. Quase todas as pessoas sabem. As expressões de Freud se secularizaram. Por exemplo, o inconsciente, recalque, ainda que as pessoas às vezes não sabem o significado direito das coisas, recalque, compulsão, né? Então, perversão, fulano é pervertido, são expressões do Freud. E de ego e superego, inconsciente, consciente, são expressões construídas por ele, criadas por ele, né? Pela teoria dele. Então é a grande contribuição. Sem Freud, a psiquiatria moderna não saberia lidar. A psiquiatria moderna hoje não consegue trabalhar só com o cérebro. O neurologista não consegue trabalhar só com os neurônios. Ele precisa trabalhar com a estrutura psíquica elaborada por Sigmund Freud. E aí aquele brasão, tá vendo? Você percebe ao fundo aí 2 brasões? Aquele brasão azul, um é o Freud e o outro é uma homenagem a Ana Freud. Mais tarde Freud ficou velhinho, Ana Freud não se casou e ficou por conta para cuidar do pai, o Sigmund Freud, né? Até a morte dele. E depois então ela dedicou o resto da vida
a organizar o acervo, né, desse grande pai da psicanálise, o pai dela, no caso, Sigmund Freud, né, num processo que a gente chama de processo edipiano clássico, né? A ponto, ela amava tanto o pai que as pessoas diziam, entre Ana Freud, entre Ana Freud e Sigmund Freud, só não existe sexo. Eles são cúmplices em tudo, só não existe sexo, né? Porque o Freud vai falar do complexo de Édipo, da proibição do incesto que nasce no complexo de Édipo. Então esse é o pai da psicanálise. E a psicanálise, então, que vai surgir em Viena, vai se espalhar por todo o mundo, graças aí à genialidade desse pesquisador, desse cientista, desse clínico extraordinário, Sigmund Freud. Depois vieram pessoas que fizeram experiência com seus métodos, como por exemplo Carl Gustav Jung, e espalhou, e depois veio Lacan, Jacques Lacan e outros psicanalistas modernos, e hoje o pensamento freudiano, ele habita todo o planeta, e a gente tem essa possibilidade de formar pessoas de diversas áreas para atuar no campo da psicanálise, o que enriquece a psicanálise, tornando a psicanálise uma experiência muito, muito, muito rica. Ok? Eu quero apresentar a vocês aqui uma pessoa muito especial, que é a minha prima Jaqueline, que aí inglês é com ela, vocês sabem que eu tenho dificuldade com as línguas. Bom dia, bom dia. E Jaqueline dia. Que me trouxe aqui. Aqui, Jaqueline, na verdade ali, vou falar daqui a pouquinho, pessoal, aquela fotinha verdinha ali é da Cideli, a prima do lado da mãe, lá de Muriaé. Que legal. Jaqueline, aí de Muriaé também, Fatinha. A gente chama carinhosamente de Fatinha, né? É Cideli Fátima. Então aí estamos seguindo aí. Então, pessoal, essa aí é a contribuição de Freud. Eu quero agradecer aqui de público a minha querida Jaqueline, que a gente chamava de Queline quando pequenininha, né? Óbvio que ela é minha prima, mas é bem mais nova do que eu. Eu sou quase da idade da minha tia, mãe dela. A mãe dela é tia caçula. Tia assim, mãe, um beijo. Então, graças ao inglês da Jaqueline, eu posso estar aqui, senão eu não consigo chegar aqui. Um prazer, Tá prima. bom, gente? E aí a gente vai ter agora, durante as aulas, os alunos vão saber que o professor deles esteve aqui pessoalmente na casa de Sigmund Freud. Isso mesmo. Tá bom? Vamos ver quem está presente aqui, Jaqueline, para a gente poder dar um alô. Vamos lá. Vamos lá. Aqui Vamos lá. Lourdes Souza Oi, Murito, Lourdes. o Thiago Barros é de Caruaru, Pernambuco. Andréia Canguçu, Edilene Gomes, eu acho que é de Pernambuco também. Bom dia, Edilene. Vanessa Frias, Correia. Vanessa, olha aí outra veneziana, Vanessa Frias, de Nova Venécia, e ela mora em Chur, na Suíça. Ai, que legal. Vanessa, o Eduardo Martins, um abraço, Eduardo. Oi. A Cideli que nós citamos, o Enio Mendes é um mineiro sem vergonha, que foge, que mora na Alemanha. Enio, temos que nos encontrar, um abraço, meu amigo. Bom dia, diz a Fatinha. Ou a Cideli Oliveira. Você tem um dia repleto de felicidade, alegria e sabedoria. Vai ser um dia lindo, Patinha. Legal. Miguel Della Piccola, Simone Terra Freitas, oi. Ivanise Dionísio. Ei, Ivanise, tudo bom? Bom dia, amigo. Adam Casares. Ada Casares. Alguns que eu lembro, alguns estou conhecendo. Oi, então, estamos aí. Encerrando com vocês mais esse Você no Divã especial, hoje da Inglaterra, de Londres, a capital, né? Aqui da casa Museu de Sigmund Freud. Aí vocês vamos terminar com a imagem final dela aí, que lugar lindo. Olha, um jardim muito bem cuidado, já estivemos lá dentro olhando o jardim, tá bom? E amanhã eu já estarei em Portugal. Aí faremos o Você no Divã de Portugal, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.